programa Palavras de Vida está de volta e segue direto para o quadro Viva Cultura. Em clima de gratidão, o clipe escolhido é o da canção Obrigado, Senhor, na belíssima voz da cantora Aline Brasil. Quero agradecer as bênçãos e os cuidados e reconhecer tudo o que Deus fez por mim. Levanta um amigo que se preocupa comigo, supre minhas necessidades, me ama de verdade. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. Quero agradecer as bênçãos e os cuidados e reconhecer tudo o que Deus fez por mim. Levanta um amigo que se preocupa comigo, supre minhas necessidades, me ama de verdade. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Curtiu a música Obrigado, Senhor, da Aline Brasil? Então, para ouvir a versão completa, acesse as plataformas musicais digitais do seu celular. E o quadro A Voz do Pastor é um espaço de reflexão e espiritualidade conduzido pelo arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta. Hoje, Dom Orani traz uma meditação sobre a liturgia desse quinto domingo da Páscoa e o início do mês mariano, uma palavra de sabedoria para a gente iniciar muito bem a nossa semana. Caríssimos amigos e irmãos, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Tempo da Páscoa, quinto domingo da Páscoa, Cristo, caminho, verdade e vida. A palavra de Deus vai nos lembrar, meus irmãos e irmãs, que nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja, através dos tempos, ela vai vendo as necessidades do povo e vai organizando a comunidade, inclusive criando os diáconos para poder servir ao povo de Deus, enquanto nós proclamamos e anunciamos Cristo vivo presente no meio de nós. Convido a você para que nesse quinto domingo da Páscoa, ao participar da sua comunidade, procure realmente estar atento à palavra de Deus e continuar crescendo na fé e vivenciando cada vez melhor, com alegria, a vida cristã. Entramos no mês de maio. 1º de maio, dia do trabalhador, dia de São José Operário.
recordamos justamente a igreja presente junto aos trabalhadores, na preocupação também com o social, com os direitos humanos, direito da pessoa humana, que é consequência do Evangelho. Não é uma questão de uma ideologia ou de um partido político, mas é uma questão evangélica, ou seja, quanto mais nós amamos a Cristo e o encontramos na pessoa dos irmãos, mais nos preocupamos também com o nosso irmão que caminha conosco ao nosso lado. É consequência do Evangelho a questão social e a consequência de nós cada vez mais tendo caminhado com Cristo, assim vivemos trabalhando pelo bem da pessoa, pela dignidade da pessoa como consequência de sermos irmãos e irmãs entre nós. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, o mês de maio tem uma tradição antiga em nosso país, que é o mês de Maria. Antigamente era o mês das noivas também, mas permanece em muitas paróquias ainda as reflexões marianas. Interessante ver tantos dogmas ligados a Maria, tantas devoções marianas, tantas invocações marianas, e que Maria nos ajude cada vez mais a encontrar o seu Filho Jesus. Que a devoção mariana que marca um pouco a nossa igreja, a história da nossa caminhada, nos ajude cada vez mais a vivermos melhor a vida cristã. Dias atrás, estávamos todos nós bispos em Aparecida, ali justamente na 62ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, na Casa da Mãe Aparecida, e vimos quantas pessoas, milhares de pessoas que vêm até Aparecida para justamente ali viver esse momento de oração, de buscar Jesus através da Mãe. Fazei tudo o que Ele vos disser. Lembrou Maria para todos nós, quando justamente faltava vinho. E as coisas foram acontecendo. Maria, portanto, nos ajuda cada vez mais, e ela é a nossa grande estrela do mar, colocada no alto da nossa vida, para nos indicar o caminho para o porto seguro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A estrela do mar, como lembrava muito bem São Bernardo, no seu sermão sobre isso, né? Quando nós nos encontramos em tantos problemas, com tantas ondas, querendo afogar a nossa vida ou querer virar o nosso barco, olhe para a estrela e invoca Maria. Ela vai indicar o caminho para o Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, é esse tempo que nós vivemos em nossa vida, de tal maneira que, iniciando o mês de maio com o dia de São José Operário, ou São José Artesão, como quisermos chamar, em Dia do Trabalhador, nós precisamos ver as consequências da evangelização, de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, e que Maria, nesse mês de maio, interceda por todos e cada um de nós em nossa caminhada. Quinto domingo da Páscoa. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, uma palavra do Evangelho de João, 14, 1 a 12. Não é? Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Jesus Cristo nos prepara a morada no céu. E sabe que nós, cada vez mais, meus irmãos e irmãs, no meio dessa nossa caminhada, nesse nosso tempo, no tempo e nesse mundo, temos uma direção, que é caminhar para estar com o Senhor, que nos preparou a nossa morada no céu. Tomé faz uma pergunta a Jesus, quando ele fala que para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? A grande pergunta, meus irmãos e irmãs, Jesus foi para a eternidade, a ascensão, antes de assentar da direita do Pai. Ele nos preparou um caminho e uma casa, uma morada no céu. Nossa vocação
a estar com o Senhor no céu. E ele responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 afirmações importantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo é justamente o grande caminho. Não tem outro caminho a não ser justamente Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? E Ele é Deus e homem verdadeiro. Se vós me conhecesseis, conhecereis também meu Pai, e desde agora o vistes. Filipe então falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Cristo respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você fala, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e é o rosto humano de Deus. Quem me viu, viu o Pai. Afirmações importantes, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, para caminharmos nesse mundo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e é o rosto humano de Deus. Quem me viu, viu o Pai. Afirmações do Evangelho. E ainda ele continua: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Quem crê em mim, quem me vê como caminho que leva ao Pai, quem vê em mim o rosto humano do Pai, o rosto humano de Deus, fará obras também nesse mundo, fará maravilhas nesse mundo, meus irmãos e irmãs. São afirmações do Evangelho desse domingo que nos fazem pensar. Caminhamos para Deus, Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida que nós tanto buscamos. Realmente nele está a vida e a vida eterna, que começa já agora aqui, e é o rosto humano de Deus. Quem me viu, viu o Pai. Saibamos cada vez mais encontrar-nos com o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vida, é a nossa alegria. Na segunda leitura, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de Pedro, estamos lendo Pedro, aqui no tempo da Páscoa, ele vai assim: por isso mesmo, somos chamados a nos aproximar de Cristo, pedra viva, rejeitada pelos homens. O Salmo tanto falava disso, agora Pedro também fala: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, aproximai-vos de Cristo e nós, como pedras vivas, formando o edifício espiritual. Ou seja, a igreja viva, a igreja feita por todos nós que caminhamos juntos na unidade. E aí, com efeito, se lê, diz aqui Pedro: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Pedra angular, pedra do ângulo, que é a mais importante. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Este é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis
daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somos chamados a aproximar enquanto pedra angular, pedra viva, e como consequência somos a raça escolhida, povo que ele conquistou para a sua luz maravilhosa. E esse povo, meus irmãos e irmãs, vai também vendo que com o aumento da igreja, ela vai se organizando para poder atender melhor a todos. São os vários ministérios, os vários serviços da igreja. Os Atos dos Apóstolos desse 5º domingo da Páscoa, 6, 1 a 7, nos fala justamente sobre a criação dos diáconos. O número dos discípulos tinha aumentado. Os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica, que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os apóstolos reuniram e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. É muito serviço, é muita coisa para ser feita. Será que nós partilhemos um pouco desse trabalho? Isso sempre vai acontecendo na igreja, sempre, conforme vai crescendo a evangelização e o número de pessoas, é necessário que nós partilhemos os trabalhos. E aí, então, pediram que escolhessem entre eles 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós recarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Enquanto nós trabalhamos de um lado, esses 7 estarão preocupados em não deixar faltar o alimento para os necessitados, as viúvas. E agradou toda a multidão, escolheram então os 7 homens que são nomeados aqui, foram apresentados aos apóstolos, que oraram, impuseram as mãos sobre eles, ou seja, criou-se os diáconos. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Cristo, caminho, verdade e vida, pedra angular, pedra viva, que é mais importante e que ao crescer da igreja é necessário que nós tenhamos mais ministérios para poder servir a todos, para poder não deixar faltar o necessário, mas que sejam homens de bem, como fala aqui a leitura, pessoas tementes a Deus, que buscam o Senhor, para que realmente possam, com a imposição das mãos e a oração, os apóstolos servirem a comunidade. É a beleza da igreja nessa caminhada que vai acontecendo como consequência do grande mistério da Páscoa que nós vivemos. Portanto, meus irmãos e irmãs, saibamos também olhar a igreja hoje, que nós possamos encontrar Cristo vivo, caminho, verdade e vida, pedra angular. Possamos ver cada vez mais também essa necessidade de pessoas que vivam bem o Evangelho, receberem vários ministérios, vários serviços na igreja, para que não falte justamente toda essa presença e serviço da igreja a todos os irmãos e irmãs, seja de evangelização, seja de catequese, seja questão social, seja cuidando das viúvas, como fala aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos. Consequência do encontro com o Cristo vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Participe da sua comunidade e cresça na fé. Participe e possa também ser alguém que trabalhe pelo bem da igreja, pelo bem dos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, pela reflexão, e receba também as felicitações de toda a nossa equipe do Palavras de Vida pelos 29 anos de ordenação episcopal. E a você que ficou com a gente no início deste domingo, o programa de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando Palavras de Vida nas redes sociais. O @ está agora na sua tela. Interaja, envie o seu comentário e acompanhe os nossos conteúdos. No próximo domingo, um novo encontro está marcado. E agora, fique com a Santa Missa em sua casa. Até semana que vem. Tchau, tchau!